vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos comentar uma das animações mais famosas de super-herói que marcou várias gerações, justamente para nos apresentar a nossa equipe de mutantes favoritos, X-Men Evolution. E não só isso, mas também vamos fazer uma brincadeirinha justamente para nós ranquearmos os personagens de X-Men, daqueles que a gente considera os melhores de todos e aqueles que a gente considera que foram mal utilizados, né? O famoso pior. E aí, ficou curioso? Então, bora lá! Mas antes de começarmos de fato com o vídeo de hoje, se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui pro canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber toda vez que chegarem vídeos novos. X-Men Evolution é um desenho que se destaca muito, né, das suas outras versões, justamente por dar uma grande inovada na forma, transformando assim todos os seus heróis principais em adolescentes e colocando eles ali num ambiente mais escolar, onde eles ainda estão desenvolvendo suas personalidades e também os seus poderes, o que faz com que eles tenham que viver uma espécie de vida dupla, né, ali tanto tentando ser uma pessoa normal ali na adolescência, como também tendo que lidar com todo o preconceito, né, e discriminação que eles sofrem justamente por serem mutantes, né, eles tendo que esconder suas habilidades e tudo, trazendo com isso temas que são a alma dos X-Men. E justamente por trazer uma grande diversidade de personagens, muitos tiveram muito destaque, né, e tiveram todas as suas personalidades bem desenvolvidas na trama, e tiveram aqueles que ficaram meio esquecidos no churrasco. E justamente para nós podermos brincar, nós vamos ranquear os melhores e os piores personagens de X-Men Evolution. E eu quero deixar claro que essa lista é inteiramente na minha opinião pessoal, então eu convido vocês para colocarem aí nos comentários quais os seus personagens favoritos e aqueles que vocês menos gostavam. Então, sem mais enrolação, vamos para a lista. E o primeiro personagem que vai abrir a nossa lista de melhores com chave de ouro é o Wolverine. Apesar de não fazer parte do núcleo adolescente, o Wolverine é um personagem que ganha bastante destaque no desenho, tanto ali na sua rivalidade, né, com o próprio Dente de Sabre, que aparece muito durante o desenho, como também conhecemos um pouco do passado e os traumas que envolvem o logo, tanto ali nos experimentos ali do projeto do Arma X, como também ali a época do passado dele, né, onde ele lutou ao lado do Capitão América na guerra, ao mesmo tempo que ele também é um dos grandes mentores ali da galera nova do Instituto Xavier, né, ele ali que é um professor mais de aulas práticas, digamos assim, né, então ele vai ajudando a galera a se desenvolver em combates e tudo, e até mesmo ele acaba desenvolvendo um apego pelos alunos, como é o caso da Vampira e da Lince Negra, né, a qual ele tem um grande senso de proteção em relação a elas duas, e esse lado do Logan ele acaba sendo ainda mais explorado quando ele acaba descobrindo a existência da X-23, né, que é ali um projeto do Arma X, assim como ele, né, que se eu não me engano usaram inclusive o próprio DNA do Logan, e ele acaba compartilhando, né, desses traumas que ela teve justamente por ambos terem vivenciado a mesma coisa, e ele tenta, mesmo que a distância, ser esse mentor da X-23, né, o que é bastante legal também. Então o Logan pra mim é um personagem que tem bastante destaque, eu gosto bastante da forma que ele é utilizado no desenho, e pra mim ele fica na lista de melhor. Diferente ali da sua parceira, né, de ensinamento do Instituto Xavier, que infelizmente eu vou ter que colocar aqui na lista de piores, que é a Tempestade. Apesar de eu amar muito a Tempestade, é nítido que a personagem ela foi muito mal utilizada nessa animação, tendo seu arco basicamente reduzido a ser a tia do Spike e o braço direito do Professor Xavier. Pra vocês terem uma ideia, ela tem apenas um episódio focado nela inteiramente, que é o episódio lá que conta um pouquinho mais das origens africanas delas, mas é muito superficial, sabe? Existiam muitas coisas a mais, né, da origem da Tempestade que poderia ter sido explorada, assim como foi o Logan, né? A forma como ela entrou pros X-Men, como ela conheceu o Professor Xavier, como ela deixou de ser aquela deusa, né, considerada da África e resolveu entrar pro instituto, coisas assim que aprofundassem mais a personagem, né? Até ali episódios na qual ela tivesse, sei lá, questões, né, de ter que escolher entre as antigas culturas da África, de ter que visitar a África para poder ajudar contra algum vilão. Tinha arcos que a personagem ela simplesmente sumia. Ela ficava 3, 4 episódios completamente desaparecida e aparecia só quando a equipe precisava mais da ajuda dela, né? Sendo ali basicamente um tanque, digamos assim, um suporte poderoso para ajudar os X-Men. Mas a história individual dela mesmo é realmente muito mal explorada. O que é uma pena, porque como eu disse, a Tempestade é uma das personagens mais conhecidas quando se fala de X-Men, né? Ela é uma das personagens mais queridas. Eles deram muito destaque pro Spike, né, que era um personagem novo que foi introduzido nessa animação, que é o sobrinho dela. Inclusive ela faz um ótimo papel como tia, né, tanto dele como também dos outros alunos, ela vai ajudando. Mas ela em si é uma personagem que infelizmente praticamente não tem importância nos arcos, sabe? Então, por mais que me doa, eu vou ter que deixar a Tempestade na nossa lista de piores. E o próximo da nossa lista de melhores, eu escolhi o Ciclope. Pois é, diferente das versões bundonas do Ciclope que nós somos apresentados ali no
filmes dos X-Men, aqui no desenho nós temos um aprofundamento muito grande no personagem. Tem todo o lance ali dele se sentir extremamente retraído, né, justamente por ter que esconder suas habilidades e também eles terem que enfrentar, né, todo esse preconceito que as outras pessoas têm em relação a eles por serem mutantes. A gente vê ali um desenvolvimento maior, né, da relação dele com a Jean, seja ali no início da sua amizade, até mesmo o desenrolar do romance. Temos também um aprofundamento muito grande na relação dele com o Alex, que é o seu irmão, né? Que ele achava que tinha morrido no acidente de avião. E ele acaba reencontrando ele, o que acaba trazendo uma relação muito bonita entre irmãos. E ao mesmo tempo que ele tem que lidar com tudo isso, ele ainda é escolhido pelo próprio Professor Xavier como sendo um líder dos X-Men, né? Então ele carrega um grande peso nas suas costas, justamente por ele ter sempre ali que ser aquela pessoa que toma as decisões, aquela pessoa que tá à frente da equipe, que tá sempre ali para proteger eles, o que faz que muitas vezes o próprio Scott, ele acaba explodindo, ele não aguenta a pressão. Tem vezes que ele inclusive enfrenta, né, confronta diretamente o próprio Professor Xavier. E isso é bastante interessante, porque por mais que ele seja aquele garoto que tenta assim ser o certinho do grupo, de ser o exemplo, ele tem momentos que ele não aguenta mais, ele toma decisões erradas, ele tem momentos de fragilidade. É um personagem que realmente tem muito mais profundidade aqui, né, sobre o peso de ser o líder dos X-Men e de ser um adolescente mutante. E é por isso que eu gosto muito da forma como eles exploram o Ciclope nesse desenho. Pra mim, ele merece sim entrar na nossa lista de melhores. E voltando pra nossa lista de piores, eu vou ter que falar sobre uma dupla de personagens que, apesar de eu gostar muito e achar eles bastante estilosos, eles foram muito mal utilizados, né, na trama do desenho em geral, que é o Gambit e o Colosso. Pra quem já acompanhou os quadrinhos ou até mesmo outras animações dos X-Men, sabe da importância que o Colossus e o Gambit têm pros X-Men, justamente por eles já serem membros recorrentes da equipe. O que faz então, né, que quando eles são apresentados ali na segunda temporada com uma abordagem ali mais vilanesca, né, no caso deles serem parte da equipe do Magneto, sendo eles inclusive os principais responsáveis ali, né, junto com o Magneto, por fazer com que os mutantes se tornassem algo visível para toda a sociedade, né? Eles que entregam ali as identidades dos X-Men, da Irmandade, faz com que a gente crie uma grande expectativa sobre os personagens, né, já que em teoria eles seriam uma equipe mais forte em si, e também para descobrir as motivações dos personagens, né, e o que levaram eles a seguirem as ordens de Magneto. Só que infelizmente essas respostas ficam só na teoria mesmo, porque justamente, né, a partir da terceira temporada começar a criar, né, ali o arco focado no Apocalipse, os personagens eles acabam ficando completamente de escanteio, aparecendo ali uma vez ou outra para dar aquela ajudada, entre aspas, ali pros X-Men, que é uma pena, porque os personagens praticamente não são explorados na temporada. A gente até tem umas menções, assim, do porquê o Colosso estaria ajudando o Magneto, né, porque o Magneto estaria ameaçando ali algum parente, né, do Colossus. A gente tem até um episódio ali focado ali no Gambit, né, da relação dele com o pai, e no início ali, né, do crushzinho, né, do romance dele com a vampira, e é basicamente isso. Ele simplesmente perde a grande relevância na história, né, o que acaba sendo uma pena, né, pela forma como eles foram apresentados na série. Os produtores da série, né, inclusive já confirmaram que os personagens, eles teriam ainda mais importância numa quinta temporada, né, que seria a temporada em que eles seriam mais velhos, inclusive o Colosso e o Gambit, eles entrariam para a equipe dos X-Men oficialmente. Só que infelizmente a quinta temporada ela nunca foi lançada e essas ideias ficaram de fora do desenho. Então, por mais que eu goste muito dos personagens, principalmente do Gambit, eu devo admitir que pra história eles foram extremamente mal utilizados. E já que eu coloquei uma dupla, né, de nos piores, nada mais justo do que eu também colocar uma dupla nos melhores, e vai ser eles, os nossos queridos irmãos adotivos, que é o Noturno e a Vampira, que são simplesmente os meus personagens favoritos dessa animação. Apesar de terem personalidades completamente diferentes, eles têm vários dilemas e semelhanças nos seus problemas. O Noturno por si só, apesar dele ter uma vibe mais brincalhona ali, né, e ser bastante zoeiro, ele tem também uma grande questão com a sua aparência, justamente por ele se achar impossível de conseguir se encaixar, né, com o resto da equipe e até mesmo com a sociedade em geral. O que acaba trazendo para ele um grande dilema, né, de revelar sua verdadeira aparência ou não, depois que os outros mutantes, né, seus amigos, são expostos na escola. Além de ter todo o fato dele ser o filho da Mística, né? Que faz que ele também tenha que segurar o peso de ter que enfrentar sua própria mãe nessa batalha contra o Magneto e os outros vilões em geral. Já a Vampira, por outro lado, ela já começou tendo uma relação bastante conturbada, né, com os X-Men, justamente por causa da Mística, né? Ela acaba sendo manipulada pela Mística, né? O que faz, né, que ela fique nesse grande dilema de ela não saber em quem poder confiar de verdade, né? E de que lado ela deveria escolher, os X-Men ou a própria Irmandade. E em paralelo a isso, a gente também vai vendo a Mística ela desenvolver
muito a sua própria personalidade e os seus poderes. Já à medida que ela vai enfrentando novos obstáculos, vai aumentando cada vez mais. E essas múltiplas personalidades, né, que ela vai absorvendo durante a sua jornada, começa a entrar em conflito dentro da sua própria cabeça, fazendo assim que por vários momentos ela acaba perdendo o controle das suas próprias habilidades e tenha medo de poder machucar outras pessoas. É muito interessante também a relação ali que ela vai construindo com o Scott durante a temporada. Ela que tem um certo crush nele, né, no início, depois é que ela vai pro Gambit, mas isso nunca impediu dela ajudar a equipe, principalmente a Jean. Ela acaba ajudando a Jean várias vezes durante a temporada. E mais tarde, a vampira ainda tem que lidar com o fato dela descobrir que, assim como Kurt, ela também é uma filha adotiva da Mística, né? O que acaba fazendo que ela acaba criando uma relação maior, né, com o Noturno. E a cada temporada ela vai crescendo cada vez mais, a ponto dela ser a chave principal para conseguir deter o próprio Apocalipse. Então, ela é uma personagem que, assim como o Noturno, tiveram grande importância, né, nesses arcos, né, do desenho de X-Men Evolution. Então, pra mim, eles merecem ficar na nossa lista de melhores. Mas no vídeo de hoje, quem vai completar nossa lista de piores é o Blob. Pois é, diferente dos outros membros da Irmandade, eu sinto que o Blob, ele é o personagem mais esquecido da equipe, sabe? A gente vê ali os outros membros tendo seus próprios arcos ali meio que individuais. A gente vê ali o Lance, ele ficando no seu dilema, né, entre ser ele mesmo e ser a pessoa que a Kid queria que ele fosse. A gente vê a Wanda tendo um arco ali atrás do Magneto, já o Mercúrio ajudando o seu pai, já tem mesmo ali o Broxo, né, tentando fazer coisas pra chamar a atenção das garotas e tudo, ser popular. E o Blob, ele vira simplesmente o bobão da equipe, sabe? A gente até entende as motivações dele ter se tornado um revoltado, né, e ter se ajudado a Irmandade, justamente ali por a galera tirar muito sarro, né, da personalidade, da aparência dele. Aí tem todo o lance que a Jean tenta ajudar, o Blob fica completamente paranoico, ciumento, tenta fazer que a Jean se torne sua namorada à força e tudo, é uma loucura. Só que depois desse episódio, o Blob, ele perdeu completamente a sua importância no desenho. Ele simplesmente não tem arco nenhum nas outras temporadas, sendo praticamente apenas o tanque do grupo, né? Aquele cara fortão que ajuda eles ali na batalha e só. Ele vira um bobão, ele não tem relevância nenhuma na história, sabe? Então, tipo, eu sinto que eles poderiam ter trabalhado, né, com o Blob do mesmo jeito que ele trabalhou com os outros membros da Irmandade. Mas como eles não fizeram, só sobrou a lista de piores pra ele. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Vocês querem que eu faça uma parte 2 comentando sobre outros personagens que ficaram de fora? Porque, acreditem, faltaram muitos ainda. Façam aí as suas listas, né, dizendo quais são os personagens favoritos e aqueles que vocês consideram os piores da animação. E segue lá no meu Instagram, em Nimes, que toda vez que chegarem vídeos novos eu vou avisar aqui pra vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Obrigado pela atenção e até mais!